É possível fazer paredes curvas? O que a norma diz sobre? Vem comigo. E aí, meu querido, minha querida, sejam muito bem-vindos a mais um Pergunte ao Gesseiro, o lugar onde você pode tirar todas as suas dúvidas relacionadas a drywall. E eu já quero te pedir uma coisa, se você tá até aqui, curte, se inscreve no canal, ativa o sininho. Não faz nenhum mal para você e me ajuda a entender que isso aqui tá fazendo sentido. Porque não adianta a gente gastar energia, tempo para algo que não tá sendo útil para você. Então, se tá sendo útil para você esse conhecimento trazido aqui por mim no Pergunte ao Gesseiro, se inscreve no canal, ativa um sininho que eu vou entender o recado, beleza? Então, a pergunta de hoje é essa. É possível fazer paredes curvas? O que a norma diz sobre? Bom, primeiramente, vamos ler o que a norma diz no item 4.4.5. Ela diz o seguinte: para esta tipologia de parede, o projeto deve, primeiro, respeitar o tipo de chapa de gesso ST, RU ou RF em função do uso. Ou seja, em função do uso ele quer dizer o quê? ST, lugar convencional, RU, lugar que é necessário por causa da umidade, RF, e locais onde tem alta probabilidade de ter fogo. Agora, no item 2 diz o seguinte: especificar que a chapa de gesso deve ser instalada na posição horizontal. Diferente, presta atenção. Diferente da parede reta, que não tem regra, que pode ser ou a placa em pé ou deitada, aqui vai falar, ó, preferencialmente com a placa deitada. Preferencialmente não. É extremamente necessário. É o que a norma diz. É necessário fazer na posição horizontal. No item 3, adotar no mínimo 2 camadas de chapa de gesso no caso de espessuras de chapas inferiores a 12,5 milímetros. O que isso quer dizer? 2 camadas de chapa para... se a chapa for menos espessa do que a normal, que a normal é 12,5 milímetros. Agora, se for aquela tipo 0,9, aí tem que ser 2 camadas. E, por último, obedecer os dados geométricos e detalhes para execução indicados na tabela 1 e na figura 2. Vamos aqui para a tela do computador que eu vou mostrar para você essa tabela 1 e a figura 2. Primeiro vamos aqui para a nossa figura 2. Aqui é a figura 2 e o que ela diz? Aqui é só uma exemplificação de como seria uma parede curva. Então, aqui ela está mostrando a distância entre os montantes e o raio. O que é esse raio? É o centro de onde a gente vai esticar uma linha, digamos assim, e aí a gente vai fazer esse movimento. Tipo, a linha tá aqui o ponto e aqui ela reta. Aí o que você vai fazer? Você vai segurar aqui e vai girar, ó. Deixa eu virar para cá. Aí, aqui, ó. Vai fazer esse movimento. Tá vendo? Isso aqui vai dar um raio, que é exatamente isso que tá trazendo aqui na norma. Então vamos descer aqui para a tabela para entender com mais clareza. Ó, deixa eu diminuir o tamanho da letra aqui, do negócio, para ficar mais tranquilo. Espessura da chapa em milímetros. Uma de 9,5 milímetros. Não é recomendável fazer com 30 centímetros de raio. O que é o quê? O que isso quer dizer? Do ponto até a linha que você vai usar, a espessura, o tamanho dela não pode ter menos de 30 centímetros. Ou melhor, com 30 centímetros não tem nada que dá para fazer. Cara, 30 centímetros é uma régua. É tipo, é um pouquinho maior que um controle. Isso aqui é um controle. Então, 30 centímetros, o que seria o raio disso? Seria algo muito pequeno, seria esse aqui, ó. Você consegue ver? Ó. Ih, rapaz. Aqui, ó. Pequeno, quase nada. Então, não tem nada que dá para fazer com 30 centímetros. O mínimo é isso aqui que tá aqui, ó. 50 centímetros. Esse aqui é o mínimo. Que é a distância do ponto aonde você vai esticar para poder fazer o círculo. Sacou? No mínimo, 50 centímetros de curvatura, de raio, para dar essa curvatura. Só que, para fazer com 50 centímetros, você tem que usar uma chapa de 9,5. Uma chapa de 9,5, ela ainda vai precisar pulverizar com água e usar gabarito. Pra você ter noção que é muito difícil de fazer. Você vai ter que molhar a chapa, molhar, entre aspas, pulverizar a água e usar um gabarito para poder fazer com que ela vai conformando dentro daquele tamanho. Tá entendendo? Que é bem difícil, senão ela quebra e fica ruim, mó treta. Então, 9,5 milímetros
começa a fazer com 50 centímetros. Com 1 metro a 2 metros, só precisa pulverizar água, não precisa usar o gabarito, precisa dar uma umedecida na chapa. Com 3 ou mais, pode fazer a curva a seco, 3 metros ou mais para fazer o raio, sacou? 3 metros ou mais de distância para você fazer o raio. Pode ser a seco, o que é isso? Só botar a chapa e a chapa mesmo vai envergando e vai instalando e vai dando tudo certo. De 9,5 milímetro e de 12,5. 12,5 é a chapa convencional que a gente usa. Ela também, 3 metros ou mais, pode fazer assim. Mas voltando, com a chapa normal, qual que é o menor raio que eu posso utilizar para poder fazer essa curvatura? No mínimo, 1 metro. Não dá com 30 centímetros, não dá com 50 centímetros. O mínimo é 1 metro. E ainda pulverizando água, aqui ó, pulverizando água e usando gabarito. É fazendo as duas coisas. Para rolar com 1 metro. Ou com 2 metros, você consegue só pulverizar a água, não precisa usar gabarito. E acima de 3, pode fazer a curva a seco. E com chapa de 15 milímetros, não é recomendado fazer nada relacionado à curvatura. É uma chapa muito rígida, não compensa utilizar ela para fazer esse tipo de trabalho. Beleza? Bom, de uma maneira bem simples e direto ao ponto, acredito que a sua pergunta tenha sido respondida. E se sua pergunta foi respondida, deixa aqui um comentário, um agradecimento, ou se ficou com dúvida, coloca aqui a sua pergunta no comentário que eu vou ter todo o prazer de responder ela pessoalmente, baseado na nossa norma. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.